O ser humano está tão acostumado em ver vida em todos os cantos, até mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta, que algumas pessoas acabam por não levantar um questionamento fundamental. Como algo que parece tão comum para nós, que é o simples fato de existir, pode se estender a algo de entendimento tão complexo e demorado? Diria que simplesmente existir não seria a frase correta. Às vezes nos questionamos sobre os grandes mistérios da vida, como quem somos, para onde vamos e de onde viemos. E é sobre isso que vamos conversar hoje: a possível origem da vida e sua evolução a nível molecular. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dupla Hélice Podcast. Eu me chamo Ariel Bezerra. Opa pessoal, me chamo Thiago Emanuel e hoje nós iremos conversar com outro convidado muito especial, o Dr. Moésio Vasconcelos. Professor, fique à vontade para se apresentar. E aí, galera, poxa, que honra estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Moésio Vasconcelos, sou biomédico de formação, especialista em biotecnologia, sou mestre em ciências da saúde com linha de pesquisa em biologia molecular e sou doutor em genética, com muito orgulho dessa formação aí e das ciências moleculares. Professor, antes de a gente saber como surgiu a vida, precisamos saber o que é a vida. O que é necessário para um organismo ser considerado vivo ou não? Será que precisa somente do material genético ou algo mais complexo? Vocês estão no segundo episódio e a gente já começou com a pergunta mais complexa, né? Dentro da ciência, dentro da filosofia, enfim. Bom, existem várias definições, não existe somente uma definição para a vida, né? Dentro da filosofia, alguns até defendem o fato da vida ser algo tão complexo que não pode caber em uma única definição, né? Mas biologicamente a gente sempre tenta conceituar o que a gente tenta entender, né? Então a curiosidade, tudo que a gente busca dentro do meio científico, a gente tenta encontrar um conceito, encontrar alguma definição. Biologicamente, né, a vida nada mais é do que descendência com modificação. Então aquilo que é passado, por exemplo, adiante, aquilo que é passado de uma geração para outra, né? E, obviamente, com um acúmulo de modificações. Então, basicamente, isso é que seria o conceito mais simples, né, do que seria do que viria, né, no caso, vir a ser aí a vida, tá? E, obviamente, a gente sabe muito bem que quando a gente tem várias explicações para uma coisa só, a explicação mais objetiva, a mais simples, a mais direta, ela é sempre considerada a mais correta. Navalha de Ockham, né? A gente corta realmente e fala de forma mais objetiva. Mas, enfim, o que é que a gente precisa entender para ser considerado vida, né? A gente pode até usar aí os vírus como exemplo. Parte da comunidade científica diz que os vírus são, sim, organismos vivos, né? E outra parte da comunidade ainda tem aquele realmente conceito mais antigo, que diz justamente que vírus não é vida, tá? Porque ele não possui aí os princípios básicos, né, da vida, que é justamente as funções celulares. O vírus, ele consegue, sim, ter a sua perpetuação com modificação, obviamente, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Ele é como se fosse um parasita intracelular obrigatório, porque ele não tem um maquinário básico das células, né, que seria justamente aí o desenvolvimento de proteínas, processos de replicação de material genético, tá? De forma autônoma, como, por exemplo, as células conseguem realizar. Então, basicamente, a gente pode pegar aí justamente essas definições, né, e fazer essa divisão do que seria vida, do que não seria vida, enfim. Então, é por isso que a gente costuma dizer que os vírus, eles são inativados, né? Eles não são mortos. Quando a gente desliga um vírus ou quando a gente impede a sua perpetuação, a gente diz que ele foi inativado, né, e não que ele morreu. Mas, enfim, ainda é uma grande discussão, como eu disse, né, dentro da comunidade científica. Até os dias atuais, né?
Até os dias Sim. atuais, né? Parte defende que não, o vírus é vidro porque ele é um espécie, ele pode ser dividido em espécies, né? Ele tem realmente as mutações, ele consegue perpetuar, mas como ele não consegue fazer isso de forma autônoma, sem o maquinário celular, então a gente coloca o vírus, né? Muitas pessoas colocam o vírus como se estivesse abaixo, no caso desse status aí de vida. Da definição de vida, né? Isso. No caso, para ter considerado vivo, precisa ter uma célula, né? Na verdade, precisa realizar o que uma célula realiza, né? O maquinário básico é que uma célula consegue fazer, da replicação autônoma, da divisão do material genético, da passagem das modificações e dessas informações adiante, isso aí de forma autônoma, como a célula faz, como uma célula primordial consegue fazer, né? E devido ao fato como você já falou, do vírus ele não conseguir se reproduzir de forma autônoma, muitos não consideram ele como vivo, digamos assim. Exato, como É isso? vida, como um organismo vivo, né? Vírus, praticamente, se a gente for analisar a estrutura, é o quê? É puramente material genético mais proteína, né? Isso. Basicamente. Isso quando a gente fala de vírus que são mais completos, né? Mais sofisticados. Então, não são nada além disso, né? Por isso que eles realmente utilizam, eles parasitam as células, né? E aí pegam carona em todo aquele maquinário, em todas aquelas funções celulares, para que eles consigam passar adiante os seus compostos, a sua estrutura também, e suas informações. Então, a gente sabe que a vida é algo complexo até para a filosofia, né? Filosoficamente complexo. Mas qual seria a sua origem? Como tudo surgiu? Como a vida surgiu? Outra pergunta também que gera bastante polêmica aí. A gente pode dizer que são... a gente pode dizer que são várias narrativas, né? Existem várias narrativas, não existe somente uma teoria. O que a gente tem estudado dentro da ciência são justamente hipóteses científicas sobre a origem da vida, tá? Então, essas hipóteses científicas são hipóteses aí, no caso, como eu tinha dito pelo conceito, que são passíveis de tentativas de confirmação. E é o que a gente vem fazendo, a ciência ela vem avançando cada vez mais, e nesse momento a gente está justamente aí comprovando, né, tentando comprovar como surgiu a vida, certo? E aí a gente pode dizer que a comida ela acabou ajudando a responder essa pergunta, né, essa pergunta tão profunda de como surgiu a vida. A gente pode a comida, a gente pode dizer que o bife estragado, por exemplo, ele nos ajudou, né, nos auxiliou a comprovar isso, porque assim, antigamente, antes, né, das tecnologias, antes do método científico se lapidar, ficar cada vez mais minucioso no passado, muita gente acreditava que a vida surgia do nada, né? A chamada abiogênese, a vida surgia do nada. É a hipótese das moscas, né? Exatamente. Então, eles viam, por exemplo, moscas, larvas surgindo em alimentos, né, insetos de uma forma geral, e aí achavam que a vida surgia a partir do nada. E não é bem assim que funciona, né? Foi preciso um naturalista italiano, o Francesco Redi, e aí, basicamente, ele analisou, ele pegou como se fosse 2 potes, né, duas vasilhas, ele colocou carne dentro, bife, dentro desses potes aí, só que um pote ele deixou aberto, e outro pote ele colocou gaze, uma gaze, né, ali, que permitia, por exemplo, a circulação de ar dentro daquele pote, mas mesmo assim estava com o pote vedado. E aí, analisando esses 2 potes, aí ele viu justamente que o pote que estava sem a gaze e o pote que estava aberto começou a surgir larvas, né, e moscas ali, por exemplo, mas no pote que estava com gaze, não surgiu nada, né? Então, isso aí foi a primeira ideia, assim, a vida ali não surgiu do nada, surgiu devido a moscas que entraram em contato com a carne, colocaram seus ovos e outras moscas surgiram ali, né? Então precisaria ter vida para surgir vida, né? Exatamente, seria preciso vida para estar dando origem, obviamente, né, a outra vida. Então a vida, ela só vem da vida, esse foi o conceito que Red, na época, ele falou, né, a vida só vem da vida. Só que aí é o seguinte, em algum momento foi preciso o pontapé inicial, né? A gente não chama isso de abiogênese, a gente chama essa síntese de síntese pré-biótica, ou seja, a síntese e a formação da vida antes da vida no nosso planeta.
né? Então, outros pesquisadores, por exemplo, começaram a fazer os seus próprios testes também. A gente tem, por exemplo, o Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um grande cientista e trabalhou muito com a questão, bem famoso, né? Trabalhou muito com a questão de micro-organismos. Então, ele trabalhou, por exemplo, utilizando algumas outras misturas, como suco, sangue, caldos de uma forma em geral, né? Ele colocava, por exemplo, essas amostras dentro de balão volumétrico, né? Que a gente usa muito em laboratório. E aí ele teve a seguinte ideia. Ele teve a ideia, por exemplo, de esquentar a boca desses balões volumétricos e formar como se fosse um pescoço de cisne. Permitia como se fosse a circulação do ar, né? Mas ao mesmo tempo que ele aquecia e gerava o vapor naquele caldo, esse vapor ele ficava concentrado no pescoço do cisne, no caso no pescoço do balão volumétrico, e aí impossibilitava micro-organismos de entrar ali. Então ele fervia esse caldo, matava os micro-organismos, né, presentes nesse caldo, e as partículas de ar, então, elas ficavam presas no tubo de vidro, né, no pescoço do cisne ali, daquele balão volumétrico. E nada crescia no caldo. Ele observou que nada estava crescendo naquele caldo ali, naquela sopa que favorecia, né, o surgimento de vida. E aí, então, quando ele quebrava esse pescoço do balão volumétrico, e o caldo entrava, por exemplo, em contato com o ar, aí começava o quê? A crescer micro-organismos, né? Então, isso são experimentos que foram realizados não só por Redd, mas por Pasteur também, que na época eles trabalhavam em relação a isso daí, né? A descobrir a vida. Até, eu acho que foi uma academia de ciências europeia que estava dando um prêmio para quem descobrisse, né? Realmente como a vida surgia. E aí, quem ganhou isso foi até Louis Pasteur, que ganhou esse prêmio, né? E Enfim, até acreditava que a vida surgia do ar também, né? Exatamente. Como se o contato com o ar, por exemplo, pudesse gerar vida de forma espontânea, né? Naquela época não se tinha um conhecimento pleno a respeito dos micro-organismos e tal, então tudo isso aí levou em consideração. Mas o que eu posso falar para vocês é que talvez o experimento mais elegante que foi feito em relação a isso foi o experimento de Stanley Miller e Harold Urey. Eles trabalharam justamente tentando reproduzir a atmosfera primitiva da nossa Terra. Então, eles tentaram se aproximar o máximo possível da síntese pré-biótica, criando como se fosse essa atmosfera primitiva, né, da Terra que a gente possui hoje. Então, o que foi que Miller e Urey eles fizeram? Eles simularam, né, essa atmosfera primitiva com os eventos que aconteciam naquela época. Então, eles pegaram como se fosse também um sistema de vidraria, tá? Um sistema de tubulações de vidro em uma base. No caso, eles geraram vapor d'água, né, numa espécie de balão que ficava na base dessa vidraria aí. E aí eles geravam esse vapor d'água e depois eles adicionavam dentro dessa tubulação alguns elementos, né, que estariam presentes na Terra primitiva, como metano, amônia, hidrogênio, CO2, né, o gás carbônico. E depois que ele gerava o vapor d'água, depois que ele adicionava esses elementos, ele aplicava uma espécie de corrente elétrica em todos esses elementos aí. E aí, após passar por essa corrente elétrica, que no caso seria a corrente que simularia as tempestades, né, os raios daquela época da Terra primitiva, essa água, esse vapor, ele era condensado de novo para formar um novo líquido, uma nova sopa. Foi aí, então, que tanto Miller quanto Urey conseguiram enxergar a presença de aminoácidos que foram formados devido a esses eventos que eles realizaram em laboratório. Olha só que interessante. Na época, eles observaram a presença de 4 aminoácidos somente. Aminoácidos a gente sabe que é substância orgânica, né? O que vai formar, por exemplo, as proteínas, tá? Só que aí, depois de muitos anos, essas amostras foram testadas de novo, mais recentemente, e eles descobriram a presença de todos os 20 aminoácidos ali presentes, né? Obviamente, depois de um tempo, eles viram que a atmosfera da Terra era muito mais semelhante à nossa atmosfera atual do que realmente se acreditava antes, tá? Mas esse experimento de Miller e de Urey serviu justamente para a gente ver que sim, a vida ela pode surgir da desordem, ou seja, a partir de reações químicas, né, entre elementos, por exemplo, inorgânicos, a gente pode ter aí a formação de compostos orgânicos como aminoácidos, nucleotídeos e por aí vai, né? Então, isso é o que chamou bastante a atenção
e o que fez basicamente com que a gente formulasse as principais hipóteses que hoje são as mais defendidas a respeito da origem da vida, que é a hipótese da replicação primeiro e a hipótese do metabolismo primeiro, que eu posso até falar mais sobre elas também. Precisaria de vários ingredientes, né? Vários elementos e um pouquinho de energia para poder surgir a vida, né? Dessa forma. Exatamente. Isso. Uma série de fatores, né? Por exemplo, aumento de temperatura, a questão da eletricidade, a sopa muito provavelmente surgiu na água, né? Porque a gente sabe muito bem que facilita a organização celular, o fato de estar em um meio aquoso, tudo isso. Então, basicamente, o choque de moléculas pela água, né? Porque a gente sabe que a água é o solvente universal, né? E Exato. aí o choque de moléculas, tentativa e erro e um pouquinho de energia criariam moléculas, assim, biomoléculas, né? Como os aminoácidos. Bom, com relação a isso aí, justamente a gente pode encontrar um bom alicerce tanto na teoria da replicação primeiro, como também na teoria do metabolismo primeiro, né? No caso da teoria da replicação primeiro, a gente observa justamente a presença de RNAs, ou de ácidos nucleicos, né? Que tem a capacidade, por exemplo, para se replicar e a capacidade de estar abrigando informação também, e gerando descendência com modificações. Então, a teoria da replicação primeiro, ela defende justamente o surgimento da vida a partir de moléculas como ácidos nucleicos, né, que já poderiam estar presentes aí nessa terra primitiva e passar essas modificações adiante até que se organizaram dentro de um arcabouço, né, que seria uma protocélula, por exemplo, ou algo assim, tá? Já a teoria do metabolismo primeiro também é bem interessante, né? Que ela fala, por exemplo, de reações químicas envolvendo ferro e enxofre, tá? E onde a gente tem, por exemplo, um metabolismo se originando, né? E essa teoria ela é muito bem reforçada, por exemplo, pela presença de fumarolas, né? No fundo dos oceanos hoje. Fumarolas é quando a gente tem... Mini geysers, né? Mini geysers oceânicos, né? No fundo do oceano mesmo. É quando a água do oceano, por exemplo, fria, ela entra por camadas na Terra, tá? E aí atinge, por exemplo, como é que eu posso dizer? O magma, digamos assim, ó. O magma, exatamente. E aí ela retorna de novo para o fundo do oceano, só que agora aquecida e trazendo aí uma série de minerais. É o que dá origem, por exemplo, àquelas fumarolas, né, que vão saindo. E aí começam a se precipitar ali ao lado daquele orifício, né, onde saem esses elementos, que forma como se fossem mini geysers ali, né, essas fumarolas. E o que reforça justamente a presença da teoria do metabolismo primeiro são os zircões, né, os cristais de silicato de zircônio. E aí a gente entra mais um pouco na parte de geologia. São cristais que acumularam aí ao longo dos bilhões de anos do nosso planeta urânio. Então dá para a gente datar pelos níveis de urânio esses cristais de silicato de zircônio. E, ao mesmo tempo, pela sua estrutura, dá para a gente ver que eles foram formados aí em baixíssimas temperaturas e sob altas condições de pressão, como, por exemplo, realmente no fundo dos oceanos, entendeu? Entendi. Então, isso pode ter acontecido também, né? Os minerais, por exemplo, aí vindo aí realmente do magma, né? Ou da própria Terra em si, se precipitando e, através de reações químicas, formando elementos aí, como, por exemplo, ferro, enxofre, que pode participar de reações químicas e dar origem, sim, também à vida. Então, existem, basicamente, né, essas teorias. A gente não sabe ao certo se uma delas ou se as duas aconteceram ao mesmo tempo. A gente continua estudando isso cada vez mais, né, e a evolução biológica está aí para dar uma narrativa para a gente. Né? A evolução é como se fosse uma narrativa dos eventos biológicos, que facilita muito aí o nosso entendimento a respeito de tudo isso. Sabe que um dos pré-requisitos, né, para existir a vida em si, não só a formação de moléculas orgânicas, mas sim o poder de passar em geração, né, o poder de se replicar. É isso. E de multiplicar, e também de organizar, né? A gente precisa ter uma organização para que tudo aconteça em um pequeno espaço, mas que tudo funcione, né? Como em uma célula, por exemplo. Exatamente. O Ariel falou da parte do que a água é o solvente universal e onde surgiu a vida. Só que quando os materiais vão se formando na água para formar estruturas, né, orgânicas, se ficarem só na água ali o tempo todo, hora que vão ser dissolvidas também.
Eu acho que daí que vem a criação também das membranas, né? Que para proteger todo o material que está sendo produzido ali, que está dando origem, que está sendo criado. Então, só o Exatamente. material genético não era necessário, assim, não era suficiente para produzir uma célula, né? Precisava de um material genético e de uma forma para ele se organizar, para ele poder controlar, né, em si. Porque com o surgimento das membranas, né, dos lipídios, a célula pôde se organizar. E aí o material genético pôde criar as várias funções e se multiplicar, né? Exatamente. A questão Aí a gente volta de novo, né, àquela teoria mais básica do que diz respeito à vida, que seria a descendência com modificação. Então, se você tem, por exemplo, moléculas que possuem a capacidade de se replicar, a partir do momento que essas moléculas sofrem alteração ou sofrem, por exemplo, uma mutação, né, como a gente costuma dizer a nível molecular, isso já é o suficiente para que ocorra e para que surja o processo de seletividade, né, da tão famosa seleção natural, a qual foi uma das teorias de Darwin, lá no seu livro publicado sobre a origem da vida, e sobre as teorias, né, que ele desenvolveu a respeito da evolução. Mas, basicamente, a partir do momento que a gente tem a produção de proteínas ou a produção de moléculas, vindas ou não de ácidos nucleicos ou de moléculas mais primordiais ainda, aí a gente entra justamente a respeito da estrutura dessas moléculas. Então, tem moléculas que são hidrofóbicas, tem moléculas que são hidrofílicas. A gente sabe justamente que isso aí é o que facilitou, por exemplo, a formação de membranas celulares como a gente tem hoje, né? Então, a gente vai ter aí fosfolipídios na membrana celular, a presença de proteínas também na membrana celular, enfim. E toda essa jogada de hidrofilia e hidrofobia é que faz justamente com que a gente consiga essa estruturação, né? Os fosfolipídios são moléculas hidrofóbicas que possuem uma porção hidrofóbica e possuem uma porção hidrofílica, e a forma, então, como eles se organizam, né, que dá origem a essas membranas. Então, sim, muito provavelmente, essas primeiras moléculas aí, elas acabaram se organizando, né, principalmente em relação à filia ou à fobia em um meio líquido, né, o que deu origem aí às nossas protomembranas, né, ou pelo menos ao primeiro arcabouço, digamos assim, da membrana celular que a gente possui hoje. O que fez, então, com que essas moléculas primordiais, como ácidos nucleicos, poderiam, sim, ter ficado aí internamente a essas membranas, e aí a própria seleção favoreceu esse tipo de estrutura, esse tipo de organização, passando, então, adiante. É porque, pessoal, vocês têm que pensar que o oceano é vasto, e aí as moléculas são minúsculas e estão acontecendo reações a todo momento, ou seja, algumas delas vão dar certo e outras não. E por acaso, Exatamente. a primeira célula foi construída dessa forma. Exatamente. Tudo, na verdade, foi uma grande tentativa e erro da adaptação, né? Exatamente, Isso. da evolução. Pois uma molécula se ligava a outra, não dava certo, não prosseguia. Não seria compatível com a vida, digamos assim. Só que chegou um momento que ocorreu essa ligação entre moléculas e foi adiante. Ela conseguiu se estabelecer, ela conseguiu ser estável, digamos assim. É basicamente isso. A gente pode dizer que as modificações levaram à divergência, no caso de moléculas, né? E aquelas moléculas que eram mais adaptadas àqueles ambientes ali, ou, por exemplo, aquelas protocélulas, né? A gente já pode, talvez, conceituar assim. Essas protocélulas aí que eram mais adaptadas àquele ambiente, tinham mais facilidade para passar o seu conteúdo, né, adiante, diferente daquelas que eram menos adaptadas. A gente volta àquela frase de que não é o mais forte, é o mais fraco que sobrevive, em sim o mais adaptado, né? Exatamente. Então, as células mais apto a ambientes procede. Exatamente. Então, esse conjunto, né, essas primeiras células aí, quando são mais adaptadas, elas conseguiriam passar mais facilmente suas estruturas, seu material. E aí, então, a seleção natural já começou a agir. A gente pode dizer que já começou a agir até mesmo já desde essas primeiras moléculas aí. Professor, também tem algumas hipóteses, não só do surgimento da vida na Terra em si, mas o surgimento da vida em outros planetas, né? Como já foi comprovado que existem moléculas orgânicas em meteoros e meteoritos
E tem teorias que a gente veio da poeira das estrelas, não é mesmo? O fato chamado de panspermia. Exatamente, exatamente. Eu acho que um dos grandes defensores de teorias como essa foi o grande cosmólogo Carl Sagan, né? Que nos deixou, infelizmente, e desde os anos 90. Mas eu acho que o primeiro grande livro científico que eu li foi o livro que abriu muito a minha mente, principalmente que me fez criar essa afinidade pela ciência, foi justamente O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. E aí, de lá para cá, eu comecei a estudar as teorias dele, né? E ele diz, sim, que nós somos feitos de poeira estelar. Isso é bem interessante, porque o que ele quis dizer, na verdade, é que os mesmos elementos que são encontrados, por exemplo, numa estrela, né, ou nos astros presentes no universo, são os elementos que estão presentes na vida também aqui, né? É o que a gente chama de CHOMPS. Se a gente parar para observar, é a sigla CHOMPS, CHOMPS. No caso seria aí carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então são elementos, por exemplo, que sim estão presentes no universo, né? E que estão presentes também na vida aqui. Então, muito provavelmente pode ter acontecido esse semeio, não é nada comprovado, obviamente. Só que o interessante é que existem, por exemplo, meteoritos, né? Meteoros que a gente pôde observar que possuem a presença de elementos orgânicos. Então, já foram encontrados aminoácidos, já foram encontrados nucleotídeos, eles já descartaram a possibilidade de contaminação nesse caso, certo? Mas a partir do momento que elementos orgânicos são encontrados em rochas como essas, né, que caem aqui no nosso planeta, nada impede, sim, da panspermia ser uma hipótese muito plausível também, né? Aí o pessoal da astrobiologia que estuda bastante, né, justamente a respeito disso aí. A astrobiologia bem interessante, sim, e plausível, nada impede que isso aconteça, né? E o pessoal da astrobiologia, ele estuda muito a questão de extremófilos, né, os micro-organismos extremófilos, e tenta extrapolar muitas vezes o metabolismo desses organismos extremófilos para, caso a gente venha encontrar vida lá fora, muito provavelmente seja uma vida microscópica, né, uma vida, algum micro-organismo, por exemplo, algum sinal da presença de micro-organismo, tá? Algum exemplo disso a gente pode estar encontrando por aí, e não seria nada, seria obviamente surpreendente, mas seria algo que poderia Não seria acontecer. nada impossível, né? Não seria nada impossível, exatamente. Inclusive, de 2020 para cá, um robô explorador, né, da NASA, o Perseverance, pousou na superfície de Marte. E ele tem uma missão, né, que o objetivo da missão é buscar vestígios de vida em um local de Marte que já foi um lago, há bilhões de anos atrás. E ele vai perfurar esse lago e tentar encontrar algum fóssil de micro-organismo. E se ele encontrar, isso mudaria o rumo das teorias, né, das hipóteses sobre a vida na Terra, né? Especialmente por panspermia. Será que a vida como conhecemos veio de Marte? Quem sabe? Na verdade, Marte, assim como a Terra, está presente dentro da zona habitável do nosso sistema solar, né? O que seria essa zona habitável? A zona habitável seria aquela zona ali onde não se está perto demais do Sol e também não se está longe demais do Sol, né? A zona habitável seria aquela região onde possivelmente a gente poderia encontrar água sob forma líquida, o que favoreceria, obviamente, a manutenção da vida, né? Mas isso acaba sendo algo muito, como é que eu posso dizer para vocês, um pouco relativo, porque a gente está procurando a vida, mas a vida em similaridade à vida que a gente conhece, né? A vida que é baseada em carbono e tal. Mas e se a vida lá fora, por exemplo, ela não for baseada nos elementos que a gente conhece, né? Ou na vida. Exatamente, se for organizada de outra forma, né? Exatamente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E aí fica a resposta. Para mim, sempre me perguntaram isso. Poxa, você acredita em vida em outros planetas? Não é que eu acredite nem desacredito. Eu não costumo ter crenças dentro de mim. Mas eu costumo dizer que eu aceito, sim, a possibilidade de vida lá fora. O universo é muito vasto. Mas eu não sei
Eu não sei se a nossa espécie ela vai conseguir sobreviver tempo suficiente para um primeiro contato ou não, né? Enfim. É porque ocorreram circunstâncias muito específicas para construir a vida como conhecemos, né? E daí precisaria que acontecessem as mesmas circunstâncias no mesmo, assim, sistema para que surgisse a vida como conhecemos, né? Mas nada Como conhecemos, garante exatamente. que não existe outra forma de vida, né? Exatamente, a gente segue a equação de Drake aí, né, onde ele fez uma equação onde praticamente nos deu aí uma quantidade de civilizações que poderiam existir no universo. São condições realmente extremamente específicas para o surgimento da vida? São. E seria muito difícil disso acontecer de novo? Seria, se o universo ele não fosse tão vasto, né? Exatamente. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia aqui na Terra. Então, é muito vasto, é muito amplo. Hoje em dia eu olho para cada estrela dessa e vejo um sistema solar em potencial. Para mim não são só estrelas soltas, para mim são sistemas solares em potencial. Então sim, pode acontecer, pode se repetir, obviamente. Mas não sei se tão próximo. É 100%, né? Isso, exatamente. Não sei se tão próximo de nós, há tempo da gente conseguir, né, descobrir ou encontrar, enfim. Então, professor, vamos passar um pouquinho para o questionamento de quem surgiu primeiro, né? Essa indagação é o ovo ou a galinha, né? Foi o RNA ou o DNA? O senhor já falou sobre a teoria da replicação primeiro, né? Que já nos remete a uma resposta. Na teoria da replicação primeiro, ela defende justamente o fato de moléculas mais simples terem surgido primeiro. Moléculas como, por exemplo, o RNA, né? Muito provavelmente o RNA veio primeiro, né? Muito provavelmente o RNA veio antes do DNA. Existem algumas evidências que a gente pode citar aqui, como, por exemplo, o RNA, da mesma forma que algumas enzimas, ele possui capacidade catalítica. O RNA ele possui função enzimática. Olha só que interessante isso. Por quê? Eu cresci ouvindo uma frase dentro da biologia e depois essa frase ela se mostrou errada, né? Que era justamente aquela frase que toda a enzima era uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Eu cresci muito ouvindo essa frase. Mas a partir do momento em que a gente descobriu que o RNA possui função enzimática, ora, então a gente sabe que nem toda enzima é uma proteína, porque o RNA, se ele tem função enzimática, se ele pode ser considerado uma enzima, ele não é uma proteína, né? Então essa frase ela já cai aí. Então o RNA ele possui função enzimática, possui função catalítica, ele possui a capacidade, por exemplo, de agir em um determinado metabolismo. Além disso, o RNA ele possui uma diversidade de funções. A gente tem RNAs mensageiros, a gente tem RNAs transportadores, a gente tem RNAs ribossômicos, a gente tem pequenos RNAs nucleares, a gente tem microRNAs, RNAs de interferência, enfim. Existem vários tipos de RNAs com funções diferentes. Então existe aí uma diversidade muito grande para esses RNAs. Isso aí seria a segunda evidência, né? Então, além da função enzimática, a diversidade de funções. Além disso, a gente pode dizer também, gente, que o RNA ele atua, por exemplo, em processos celulares primordiais, como, por exemplo, o próprio processo de síntese de proteínas, né? O RNA ele produz proteína, ele consegue atuar na produção de proteínas, certo? A gente tem aí bastante interessante, né? A gente tem exemplos aí de enzimas que atuam muito fortemente no processo de tradução, as peptidiltransferases, né, que vão estar trazendo aí, trabalhando justamente na parte de organização de aminoácidos, da sequência aminoácida das proteínas, enfim. Além disso, o RNA, o açúcar do RNA, que é a ribose, pode ser formado de forma espontânea. Olha só que interessante. A partir aí da polimerização, por exemplo, de formaldeído, a gente tem a formação espontânea da ribose, que é o açúcar do RNA. Isso não acontece com a desoxirribose no DNA, tá? E além de tudo isso, assim como o DNA, o RNA ele também possui a capacidade de armazenamento de informações. Então, se a gente parar para observar, o RNA ele é estruturalmente mais simples, mas ao mesmo tempo ele possui todas essas informações aí que sustentam, né, a teoria da replicação primeiro
e o fato do RNA ter surgido antes do DNA. Agora, claro, obviamente, para manter essas informações que são armazenadas no RNA, seria preciso uma molécula mais estável, uma molécula que resistisse muito mais às condições adversas. É onde entra o DNA. O DNA, a gente sabe que ele é uma molécula mais estável, por ele ser difilamentar, né, por ele se adaptar, por exemplo, ao meio celular. A gente sabe que o DNA ele não é uma molécula estática, ele vai se adaptando às condições do núcleo da célula. Então, tudo isso fez com que fosse seletivamente vantajoso que essas informações passassem a ser abrigadas no DNA e não no RNA. Mas, muito provavelmente, sim, o RNA surgiu primeiro. Então seria correto afirmar que o DNA é uma forma evolutiva mais estável do RNA? Olha só, são moléculas diferentes, tá? São moléculas diferentes, mas são moléculas que possuem um nível de intimidade muito grande, porque a linguagem é a mesma. A gente vai estar falando de cadeias polinucleotídicas, né? Então, existem eventos onde a gente tem RNA formando DNA, que é o próprio processo de transcrição reversa. Existem eventos onde tem DNA formando RNA, que é o processo de transcrição convencional. E existem eventos que geram moléculas híbridas, moléculas onde uma das fitas é RNA, a outra fita é DNA. Então, sim, a gente pode dizer que sim, muito provavelmente essas moléculas aí, elas podem dar origem umas às outras, e a gente pode dizer que o DNA, ele veio para ser aí a molécula para abrigar essas informações e que muito provavelmente sim pode ter surgido a partir do RNA. Isso me faz lembrar também, professor, da hipótese do mundo do RNA, né? Tudo isso que eu... se eu não me engano, pode que falar. Constitui tudo isso que o senhor acabou de falar? Exatamente. Basicamente, que é a hipótese isso. onde o RNA sugere que a vida na Terra começou com uma simples molécula de RNA que pode se autorreplicar sem a ajuda de outras moléculas, né? Exatamente. E aí a gente voltaria justamente para a teoria da replicação primeiro, né? Justamente através dessas evidências aí. Essa teoria da replicação primeiro é a teoria do mundo de RNA, onde justamente a gente tem moléculas inorgânicas que deram origem a compostos orgânicos, que muito provavelmente formou o RNA. E aí, então, a vida tornou-se mais complexa com o passar dos milhões de anos aí de evolução. Dos Professor, bilhões de anos de evolução. Bilhões de anos. Professor, em uma das reuniões de Lagene surgiu uma dúvida sobre o porquê a molécula do DNA ser dessa forma. Por que a evolução escolheu o DNA para ser responsável por guardar o código da vida, né? Porque tinha que ter um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada especificamente. Exatamente. E a questão, a gente entra de novo na questão da seletividade, de ser seletivamente vantajoso. O porquê exatamente, a gente ainda não tem essa resposta, né? Mas não é só porque a gente não tem uma resposta para isso que a gente pode simplesmente aplicar algo sobrenatural aí nesse caso. Então, muito provavelmente existe uma resposta lógica para isso, a gente apenas não descobriu muito bem ainda. Tá? Então, como você bem falou, um ácido nucleico ele vai ser formado por cadeias de nucleotídeo, né? O nucleotídeo possui uma base nitrogenada, pode ser 4 no caso do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. A gente vai possuir também o açúcar contendo 5 átomos de carbono, que é a pentose, e a gente vai possuir o grupo fosfato, que possui propriedades químicas ácidas, né, e confere essas propriedades ao DNA. Hoje a gente sabe que possui carga elétrica negativa e tal. Então, a gente pode dizer que essas moléculas aí, elas favoreceram, por exemplo, esse formato e essa elegância que o DNA possui para armazenar informação. Muita gente se questionar, poxa, como é que 4 letrinhas somente pode determinar todas as informações e toda a constituição de um indivíduo? Ora, e os computadores, que possuem uma linguagem binária, que só trabalham com 0 e 1? Olha só o que eles podem fazer. Por que é que a gente, com o dobro de símbolos, por que é que a gente também não pode se tornar complexo? Entendeu? Então, assim, a resposta do porquê esses elementos estão presentes, a gente não tem em plenitude. Mas o que a gente pode saber é justamente que o DNA ele vai ter essa capacidade de armazenar informação, essa capacidade, esse formato dele, por exemplo, de dupla hélice, de forma helicoidal,
justamente devido à repulsão das cargas elétricas do grupo fosfato, né, que faz ele se contorcer nele mesmo, e obviamente a junção com outras proteínas acaba conseguindo compactar o DNA, que é tão longo, que é tão grande, para que ele caiba aí dentro do núcleo, né, para que ele consiga ficar dentro de um núcleo celular, que é um espaço mísero, né, um espaço muito pequeno. Então, a gente pode dizer que foi seletivamente vantajoso, que a seleção natural ela pode ter favorecido a junção dessas moléculas, tanto por conseguir abrigar informação, tá? Como também por conseguir fazer com que o DNA consiga aí se compactar ao ponto de caber dentro de um núcleo celular. Até mais ou menos meados lá do século XX, se acreditava que a informação, na nossa biblioteca de informação, estava contida nas proteínas, né? E não nos ácidos nucleicos. Mas aí, a partir dos processos, da composição do ácido nucleico e da capacidade, por exemplo, que um DNA possui para codificação de proteína e essas proteínas atuarem no metabolismo, foi que a gente conseguiu enxergar que a raiz, realmente, de tudo está presente na sequência de bases, né, na sequência nucleotídica que compõe uma espécie. Seja essa sequência, por exemplo, codificadora de proteínas, ou seja uma sequência que só serve para regulação gênica, como, por exemplo, a matéria escura do DNA, o DNA lixo, que são aquelas regiões que não são consideradas genes. Então, basicamente, essa molécula foi a forma que a vida achou mais viável para guardar o nosso código, né? Exatamente. Foi vantajoso, né? Seletivamente vantajoso. No fim é adaptação, né? É adaptação. Algo aconteceu, aquilo foi vantajoso, como o senhor falou, e prosperou. Isso. Por ter sido funcional, isso. Com certeza, a gente não foi a primeira tentativa, como vocês costumam dizer, tentativa e erro, né? Então, muito provavelmente existiram outras moléculas, outras formas de organização, mas a que melhor perpetuou a sua informação, a que melhor se replicou e passou aquilo adiante, muito provavelmente foi uma molécula como o que a gente vê hoje, né? E o maior exemplo disso é justamente a presença de ácidos nucleicos em todas as espécies do planeta, seja DNA, seja RNA, tá? Então isso é a maior evidência, a maior prova do processo de evolução biológica do planeta. Isso prova justamente que todas as espécies que existem hoje, muito provavelmente descendem de uma espécie ancestral ou de um grupo de espécies ancestrais, né? A gente não sabe ao certo se a vida surgiu uma única vez e aí perpetuou, ou se ela surgiu, por exemplo, em vários momentos ao longo da história do nosso planeta, né, do tempo do nosso planeta, ou se surgiu em diversos locais ao mesmo tempo, devido às condições favoráveis. A gente não tem como falar isso com certeza, mas o que a gente pode dizer é que as espécies que existem hoje, muito provavelmente possuem aí uma espécie ancestral, né? Uma LUCA, como costuma dizer o pessoal da biologia. LUCA é como é que eu posso dizer? É o último ancestral comum, né? Exatamente. Exatamente. Muito provavelmente é Last Common Ancestor, alguma coisa assim. Last Universal Common Ancestor. Isso. É basicamente isso. Então, o DNA é a maior evidência disso, né? Uma das maiores provas. E a similaridade entre espécies é que fez com que a gente conseguisse montar toda uma história, né, do passado. Então, através de estudos de filogenia, quando a gente constrói árvores filogenéticas, que é como se fossem árvores genealógicas, só que ao invés de indivíduos a gente tem espécies, e a gente utiliza, por exemplo, RNAs ribossômicos para montar essas árvores, né? Os RNAs ribossômicos, eles preservam muito a sua constituição. Então, são muito estáveis e é por isso que eles são muito utilizados para constituir essas árvores filogenéticas. E a gente pode, por exemplo, comparar sequências de espécies. E a gente pode, por exemplo, agrupar essas espécies em galhos próximos, quando elas possuem material genético muito similar, ou em galhos mais distantes, né? Por exemplo, a gente possui 99% do nosso DNA idêntico ao DNA de um chimpanzé. Então, através de nós, praticamente muito similar ao DNA. Então, se a gente analisar, por exemplo, e voltar ao passado, a gente pode justamente chegar numa espécie ancestral, ou seja, uma espécie que sofreu uma modificação e que deu origem aí às duas linhagens,
né? Tanto a linhagem que hoje deu origem à espécie do chimpanzé, como também a linhagem que deu origem hoje à nossa espécie de Homo sapiens. Muita gente diz erradamente que o homem surgiu do macaco, não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Muita gente acaba criando conceitos errados a partir de evolução biológica e diz, eu não vim de macaco nenhum. Óbvio, ninguém veio do macaco, né? Então, se a gente fosse comparar numa árvore genealógica, ninguém veio do primo. Eu não vim de um primo meu, né? Não. Professor, nós sabemos que para uma célula funcionar, precisamos de energia. E é um dos ingredientes fundamentais para formar a vida, né? E a organela responsável por gerar energia é a mitocôndria. Porém, existe algo curioso a respeito dela, né? Ela possui um material genético próprio. E qual é o motivo disso? Olha só, isso é bem interessante, né? Então, praticamente a grande maioria estrondosa dos nossos processos requer energia. Cientificamente a gente fala ATP, o trifosfato de adenosina, né? Então a gente pode dizer que as mitocôndrias, elas surgiram a partir de um processo que é extremamente interessante, que é justamente o processo da endossimbiose, né? O que a gente costuma dizer. A endossimbiose, gente, é como se antigas bactérias tivessem entrado dentro de uma célula mais complexa, uma célula, por exemplo, eucariótica, escaparam da lise celular e ali permaneceram. É o caso, por exemplo, das mitocôndrias. Então, a gente pode imaginar células eucarióticas que eram anaeróbias, que não realizavam a respiração celular, certo? Essas células aí, elas podem muito bem ter englobado bactérias aeróbias, né? Essas bactérias entraram ali, naquele citoplasma celular, escaparam da tal lise, como eu falei, e ali permaneceram, trocando informação genética entre esse DNA bacteriano e o DNA nuclear daquela célula primordial ali, né, daquela célula anaeróbia. E aí, então, a partir de processos evolutivos, aquela célula que assimilou aquela bactéria começou, então, a se tornar uma célula aeróbia. Olha só que interessante. E a bactéria, né, que ali permaneceu, acabou se transformando em uma organela. No caso, as mitocôndrias, né, nesse caso aí. Existem, obviamente, algumas evidências que sustentam isso. A gente não pode simplesmente estar alegando e não mostrar as evidências, né? Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias também. As mitocôndrias, elas possuem, por exemplo, aí um DNA circular, elas possuem um DNA próprio. Como é que uma organela vai ter um DNA próprio do nada, né? Então, ela possui um DNA próprio, é um DNA circular, e é um DNA muito similar ao DNA bacteriano. Isso aí seria a primeira evidência, tá? Do processo de endossimbiose. Uma outra informação que é bastante interessante também é em relação à membrana dessas organelas. Então, as mitocôndrias, por exemplo, elas possuem duas membranas. A interna, ela é muito semelhante às membranas bacterianas. E a externa é muito semelhante à membrana celular, de células eucarióticas. Como elas entraram ali para dentro da célula, causou aquela invaginação celular, então a membrana externa da mitocôndria acaba sendo a própria membrana celular, né, que ela levou para dentro com ela, e a membrana externa sendo aí a membrana bacteriana, que ali também permaneceu nesse caso. Isso é muito, muito interessante. É bem interessante. E, além disso, o processo de endossimbiose acontece até hoje. É bom deixar claro isso. Isso também é uma outra grande evidência. Essa simbiose, ela continua acontecendo ainda hoje em diversos organismos. E isso não aconteceu só com as mitocôndrias. Se a gente for olhar as células vegetais elas possuem os cloroplastos, né? Os cloroplastos surgiram da mesma forma, tá? Eles são plastídeos. No caso, alguns possuem até pigmentação, né, como, por exemplo, a clorofila. E no caso dos cloroplastos, aconteceu da mesma forma, só que ao invés de ser bactérias aeróbias que estavam sendo assimiladas por células eucarióticas, eram bactérias fotossintetizantes. É por isso que as células eucarióticas vegetais, as atuais, elas possuem a capacidade para realizar fotossíntese. Nossa, que interessante, bicho. Pegar essa teoria da endossimbiótica e estudar a fundo, você fica muito fascinado. Com certeza. Lembrando que as células vegetais englobou as duas, tá? As células vegetais possuem mitocôndrias e possuem cloroplasto.
Por isso que uma planta ela consegue realizar a respiração celular e consegue realizar também a fotossíntese. Então, professor, depois de tudo que nós já conversamos até aqui, né, nós sabemos que nós surgimos de um organismo unicelular, né? E então por que é que nós coexistimos com outros organismos unicelulares e esses organismos não evoluíram também? Bom, olha só que interessante essa tua pergunta. Deixa eu só comentar rapidamente aí, tá? A primeira célula, muito provavelmente, era uma célula aquática, né? Como a gente já vem discutindo. Era uma célula muito simples, que não era compartimentalizada, não tinha sistema de endomembranas, então, muito provavelmente, era uma célula que era mais próxima das procariontes, né, de hoje em dia. Muito provavelmente era uma célula anaeróbia, a gente não tinha oxigênio na nossa atmosfera naquela época. O oxigênio ele só foi abastecendo a nossa atmosfera, o nosso planeta, a partir do processo de fotossíntese, né? Então, a fotossíntese foi que o grande evento, digamos assim, o grande processo que acabou colocando oxigênio na nossa atmosfera. Em parte, isso foi muito bom. Provavelmente, se existisse oxigênio lá no comecinho, né, lá na Terra primitiva, muito provavelmente a vida encontraria uma dificuldade tremenda para surgir, né, devidamente a processos de oxidação. Então, em parte, o oxigênio ele é veneno, né, com relação a isso, se a gente for olhar dessa forma. Muito provavelmente essa célula primordial ela era uma célula assexuada. E aí o que foi que aconteceu? A partir de processos de invaginação, a partir de processos de incorporação de outros elementos, de outras substâncias, como foi o caso da endossimbiose que eu falei para vocês, essas células mais simples começaram a se tornar mais compartimentalizadas, criando um sistema de endomembranas, e aí então, com esses compartimentos internos da célula, ela pôde dar uma função para cada organela. Ela dividiu, né, as funções e deu essas funções aí para essas organelas, e isso foi também muito vantajoso para a manutenção da vida, obviamente, tá? E a partir daí, a gente tem ainda organismos unicelulares. Ainda hoje a gente tem eucariotos unicelulares, como é o caso, por exemplo, dos tripanossomatídeos, né? Como é o caso, por exemplo, de algumas leveduras também, enfim. A gente ainda encontra esses organismos unicelulares. Com relação ao que você falou aí, Tiago, a gente não pode dizer que esses organismos eles não evoluíram. Eles evoluíram sim, tá? Só que eles mantiveram as características primitivas. Então, para quem trabalha com evolução biológica, sabe muito bem que a modificação ela acontece. De uma forma ou de outra, ela acontece, tá? Ela pode acontecer, se acumular, né, muitas modificações, obviamente, gerando organismos mais complexos, e outros organismos podem muito bem aí armazenar características primitivas. No caso dos tripanossomatídeos, né, como eu falei para vocês, Leishmania, Trypanosoma, esses organismos eles divergiram evolutivamente em cerca de 1 bilhão de anos de outros eucariotos complexos como a gente. Mas isso não quer dizer que eles não continuaram a evoluir. Né? Eles continuaram evoluindo. Né? Só que, obviamente, eles não tiveram tantas modificações assim como as modificações que os outros eucariotos mais complexos obtiveram, certo? Então a gente costuma dizer que sim, a modificação ela existe, por mínima que seja, por mais que ela não seja detectada, essa evolução ela existe. Tá? Esse processo de modificação, de mutação a nível molecular, ele acaba existindo, certo? Até hoje, mesmo em organismos mais primitivos. Mas aí o que acontece? A gente teve sim uma tendência à pluricelularidade. Hoje em dia a gente tem muitas espécies aí pluricelulares. Por quê? Porque tem também muitas vantagens na pluricelularidade em si. Então, por exemplo, proteção de órgãos internos, exploração de novos ambientes, que é possível, evolução na comunicação celular, né? A questão dos plasmodesmos nas células vegetais, a questão das junções comunicantes nas células eucarióticas mais complexas animais, enfim, criação de memória celular, diversidade de funções metabólicas. Então eu posso ter tecidos diferentes que atuam também, né, e que realizam metabolismos diferentes, uma eficácia maior nessas funções metabólicas. Então, olha só a série de vantagens que a pluricelularidade ela nos permite. E, obviamente, todas essas modificações que aconteceram a nível molecular, a nível de material genético,
fez com que a gente conseguisse ter toda essa diversidade de espécies no planeta. A gente pode dizer que a mutação, ela é uma das chaves da variabilidade no planeta. A adaptação, ela só vem com mutação. É preciso um organismo mudar para se gerar, por exemplo, uma seletividade melhor, uma vantagem melhor e ele permanecer ali. Tá? Se todos fossem iguais, obviamente, né, isso não aconteceria. E aí o que acontece? A mutação, ela é apenas uma das chaves do processo de adaptação. Tá? Quando não se tem mutação, a gente tem o liga e desliga dos genes, né? A gente tem os interruptores epigenéticos, aí é uma outra história, isso pode ficar para um outro episódio do nosso podcast, onde a gente fala, por exemplo, de epigenética, onde o liga e desliga do gene também pode gerar adaptatividade, tá? Então, imagine um planeta onde todos os organismos tivessem o mesmo DNA. Vamos pensar num planeta hipotético, um planeta que não existe, né? Obviamente. Mas vamos imaginar. Imaginem se existisse um planeta onde não existisse o processo de mutação, onde o DNA de todas as espécies fosse o mesmo DNA. Ainda assim, as espécies seriam extremamente diferentes, porque por mais que o DNA fosse igual, o liga e desliga dos genes seria diferente. Então eu teria grupos gênicos ligados em uma espécie, esse grupo gênico estaria desligado em outra espécie, e grupos diferentes estariam ligados, e dessa forma a gente conseguiria gerar adaptatividade, gerar justamente as modificações fenotípicas do mesmo jeito, certo? Agora, obviamente, aqui a gente tem a mutação gerando toda essa variabilidade. É importante a gente deixar claro que todas essas modificações, diversidade de espécies, processos de especiação, surgimento de novas espécies, isso não surge do dia para a noite, da noite para o dia, ou do dia para a noite, enfim. Isso demora bilhões de anos para acontecer, né? O nosso planeta possui 4,5 bilhões de anos, né? O universo possui 13 bilhões de anos, o nosso planeta surgiu aí há 4,5 bilhões de anos. Então, a gente já encontra evidências, tá, de que a vida já estava presente no nosso planeta entre 3,8 e 4,2 bilhões de anos. Então, a vida, ela não surgiu há pouco tempo. Então, faz muito tempo que a vida está presente e ela vem justamente nas tentativas e erros, né, gerando toda essa variabilidade de espécies que a gente possui hoje. Então, até o ambiente consegue influenciar na mutação das moléculas, né? Totalmente. Exatamente, na alteração fenotípica das moléculas, né? O ambiente, ele tem aí o mesmo peso, tá? A gente pode dizer que se a gente colocar na balança, né, os nossos genes e os fatores ambientais possuem aí basicamente a mesma importância em processos de adaptação, em processos de desenvolvimento de metabolismo, de desenvolvimento fenotípico e por aí vai. Cara, o processo da vida é incrível. Sim. Exatamente. Tudo isso que a gente falou até agora. Exatamente. E tudo isso que a gente falou até agora é apenas uma das narrativas, né? Existem várias camadas. Eu não posso, por exemplo, definir a vida apenas com um olhar biológico, obviamente. Então, a biologia, ela traz uma narrativa, mas, por exemplo, a psicologia, ela pode trazer outra narrativa. O padrão comportamental também influencia isso. A gente pode ter a narrativa, por exemplo, não só da biologia, mas outras narrativas, enfim, que também podem influenciar. O social também, a sociedade, ela também pode influenciar em processos evolutivos, e tudo isso acaba se misturando. O DNA, ele vai trazer, por exemplo, informação para a nossa formação, né? Ele vai ter informação para o desenvolvimento da nossa estrutura anatômica, ele vai trazer informação para o desenvolvimento do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, mas o DNA, ele também traz informação para padrão comportamental. Então, parte, né, de como a gente se comporta também pode ser determinado pelo nosso DNA. Claro que a gente tem um peso muito grande do meio, obviamente, da criação, mas o nosso DNA, ele também traz informação para isso. Mas isso também é uma outra história, eu também posso discutir sobre padrão comportamental com vocês, à base de DNA, nível de DNA, né? Quem nunca sonhou que estava caindo e acordou no susto? E acordou pulando, né? Exatamente. Existe uma grande hipótese que defende o fato de que isso seria uma espécie de padrão comportamental que a gente mantém até hoje, de espécies ancestrais de antes de chegar na savana, né, que dormiam, por exemplo, em galhos de árvores, e que parte do cérebro tinha que ficar alerta, tinha que ficar ligada para não cair das árvores e não ser alvo aí de possíveis predadores,
e a gente acabou, por exemplo, carregando genes, né, que atuam dessa forma também, mantendo uma parte do nosso cérebro ativa, o que faz com que a gente acorde no susto achando que está caindo, quando na verdade a gente já está numa cama há muito tempo, e não mais no galho de uma árvore. Então são padrões comportamentais que podem se perpetuar através dos genes também. Mas é uma longa história, isso é só uma das hipóteses, tá? A gente pode conversar sobre isso também em um outro momento. Esse episódio, assim, é tão complexo, tão polêmico, que era pra ser de 5 horas, né? Verdade, verdade. Dava pra ter uma duração de 5 horas, e facinho. Exatamente. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do segundo episódio. E eu queria agradecer por ouvir até aqui e agradecer ao professor Moésio por participar do nosso podcast. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, nós recomendamos a série One Strange Rock, que é apresentada pelo Will Smith e está disponível no Disney+. Basicamente, eles reuniram 8 astronautas com mais de 1000 horas no espaço para falar sobre a origem da vida na Terra. É muito interessante. Exatamente, pessoal. Novamente, faço das palavras do Ariel as minhas. Professor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Ficamos realmente honrados dessa conversa incrível aqui, totalmente fascinante com o senhor. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Olha só, gente, eu gostaria basicamente de agradecer, né? Então, me sinto feliz por ter recebido esse convite, mas eu confesso que eu me sinto muito mais feliz por fazer parte do podcast, né? Então, um podcast que surgiu como um trabalho de extensão, um projeto de extensão, o qual eu estou orientando, né? O qual eu sou orientador, e que eu vou fazer todo o esforço possível para que esse projeto se perpetue aí para sempre, né? E para a gente consiga divulgar a ciência com qualidade, divulgar a ciência se baseando aí em método científico, se baseando em reprodutibilidade, que é muito importante. Exatamente, muito obrigado, professor. Pessoal, lembre de seguir a nossa liga no Instagram, tá? @LaGeniaLagoas. Gente, eu sou o Thiago, viva a ciência e até o próximo episódio do Dupla Hélice Podcast.